Há 504 anos, a reforma protestante eclodiu na Europa com a publicação das 95 teses propostas pelo monge agostiniano Martinho Lutero, afixando-as na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Aquele gesto, que galvanizava os anseios dos pré-reformadores, tais como Jan Hus e John Wycliffe, se espalhou pela Europa, abençoando países como a França, Suíça e Holanda. Atravessou o canal e chegou às Ilhas Britânicas, especialmente à pátria escocesa. De lá, à América do Norte e há 162 anos ao Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é herdeira do protestantismo nascido naquele século XVI, mais especificamente do legado de João Calvino, o grande sistematizador da teologia, do culto e do governo presbiteriano. A cada ano, igrejas e concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil se reúnem em ações de graças diante do Senhor Deus, pela mediação de Jesus Cristo, cabeça da Igreja, e nesta ocasião, os sínodos do Estado de São Paulo, seus presbitérios, igrejas e ministros, reúnem-se mais uma vez na igreja aqui reunida como o povo de Deus no Instituto Presbiteriano Mackenzie, que os recebe com grande alegria, e convida a todos a, no mesmo espírito de celebração, gratidão a Deus, diante daquilo que foi feito, que está sendo feito, e o muito que ainda há de ser feito, para que este legado seja levado às próximas gerações. Nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e recebemos o povo de Deus no auditório Rui Barbosa para juntos celebrarmos e exaltarmos ao nosso Deus. Saudamos na pessoa do presidente do Supremo Concílio, reverendo Roberto Brasileiro, todos os presentes aqui, particularmente os presidentes de presbitérios e sínodos do Estado de São Paulo e de toda a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja Presbiteriana do Brasil em particular. Adoremos, louvemos, ofereçamos ao nosso Deus o nosso culto e as nossas ações de graças.
Convidamos a congregação a se colocar de pé para realizarmos a leitura bíblica alternada que se encontra no Salmo 104, do versículo 24 a 35. O oficiante lerá o versículo inicial. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, e eles deves comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém. Convido que a igreja permaneça em pé,
Vamos estar, neste momento, orando ao Senhor, em agradecimento a este momento que nós viemos aqui consagrar o Seu nome. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos mais uma vez, porque o Senhor nos deu a oportunidade, em meio a tantas tribulações que o mundo vem passando nos últimos anos, ao longo desses 5 séculos que o Senhor colocou a reforma protestante para transformar o mundo, para trazer a Tua verdadeira palavra, para que todos aqui presentes e os que nos assistem, e aqueles que não podem estar nos assistindo, contemplando, mas poderão, após presenciar esse culto virtualmente, Senhor. Que nós possamos ser instrumento da Tua obra, Pai, que nós possamos fazer a diferença em cada local que nós pudermos estar, e que nesta tarde, Senhor, nesse início de noite, nós possamos, sobretudo, Te adorar, ó Pai, seja através da palavra do obreiro que trará a palavra nesta noite, que nós possamos sair transformados, regozijados, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, através do louvor e da palavra, que nós possamos adorar com tudo que o Senhor merece, ó Pai, por Seu Filho Jesus Cristo, aquele que verteu o Seu sangue por nossos pecados naquela cruz, que nós te louvamos e agradecemos em adoração ao Altíssimo. Ó Senhor, aceita então a nossa adoração nesta tarde, em nome de Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu peço à congregação que sente, por favor. Estaremos fazendo a leitura agora do Salmo 66, versículos de 16 a 20, que como se encontra aí na nossa liturgia. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito por minha alma. A Ele clamei com a boca, com a língua o exaltei. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Deus é bom, Deus é maravilhoso, nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho por amor a nós para remir-nos os pecados e livrar-nos da perdição. Agora nós teremos um momento de oração silenciosa, em gratidão ao nosso maravilhoso Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e pelo muito ainda que Ele fará por nós. Oremos ao Senhor silenciosamente.
Assim como nós estamos, vamos mais uma vez orar ao Senhor, agora especialmente agradecendo a Deus pelo perdão que Ele tem concedido ao seu povo. Vamos orar. Gratos somos ao Senhor por essa bênção chamada perdão. Gratos somos, Senhor, mesmo sabedores que não merecemos essa bênção. Mas agradecemos, Senhor, porque Teu grande e imenso amor nos concedeu esse retorno à vida que Tu queres que nós vivamos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, pelos nossos irmãos da época da Reforma e rogamos, ó Senhor, que Tu renoves essa bênção de mantermos sempre reformando a nossa vida, renovando a nossa alma, não nos conformando com o mundo, ó Pai, mas sendo exemplos, não somente para aqueles que estão na igreja, mas também para a sociedade. Por isso rogo ao Senhor, fortalece a Tua igreja, fortalece o Teu povo, dá-nos, ó Senhor, servos Teus, que nos inspirem a seguir nos princípios que a Reforma nos ensinou. Mas louvamos principalmente ao Senhor, porque temos as nossas almas perdoadas em Cristo Jesus, no nome de quem, ó Pai, oramos, para a honra e glória dEle. Amém.
Queridos irmãos, esse é o momento na nossa liturgia em que nós vamos expressar a nossa gratidão a Deus por Ele ser o Senhor da história e conduzir todos os atos dessa história. Eu convido você a fazermos juntos a leitura que está em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Todos juntos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E nós vamos adorá-lo cantando Ele é exaltado. Eu louvo
igreja pode assentar-se. Queridos, eu tenho ensinado, porque assim tenho crido, que não há lugar onde Deus não possa estar. E eu creio que Ele está aqui. Você crê nisso? E é porque Ele está aqui que a gente se curva, rendendo a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Essa manifestação de culto já é a expressão da própria vontade de Deus para as nossas vidas. Ver vocês aqui significa já a tradução expressa da vontade de Deus. Então, nesse momento agora, eu quero convidar você que acredita que Deus está aqui, que você curve as suas frontes e que nós vamos falar com o Senhor. Nós vamos falar com Ele aquilo que está no nosso coração, como resposta de gratidão a Ele por tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas. Olhando para janeiro de 2021 e agora dia 30 de outubro de 2021, acredito que todos nós podemos render louvor a Ele. Glórias a Ele, porque até aqui Ele nos ajudou. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Deus amado, louvado seja, Senhor, o Teu nome, porque aprove Deus ao Senhor permitir para nós agora esse encontro, nesse dia, para juntos como filhos do Senhor, como povo Teu, louvarmos e bendizermos o Teu santo e excelso nome. Pai querido, graças te damos por isso, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e porque nós cremos, Deus, que é o Senhor que coloca esse desejo no nosso coração. É o Senhor quem vai moldando e lapidando cada um de nós para estarmos aqui, ó Deus, com um desejo sincero de bendizer ao Senhor, de render graças ao Senhor, de reconhecer, ó Pai, que tudo que temos e somos vem, ó Pai, das Tuas dadivosas mãos. Aceita então, ó Pai, esse culto como expressão de louvor e adoração de um povo que se chama pelo Teu nome. É assim, ó Pai, que oramos com gratidão no nosso coração, reconhecendo a Tua presença nesse lugar. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus por sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós estaremos ouvindo agora a palavra do reverendo Roberto Brasileiro. Ele estará fazendo a leitura da palavra que estará compartilhando conosco nesta noite. O reverendo Roberto é o presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. É um servo do Senhor, um homem de Deus, que tem abençoado muito a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, reverendo, e a palavra que o Senhor Deus colocou no seu coração para transmitir a nós nesta noite. Amém. Meus amados, carta do apóstolo Paulo aos crentes da igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2. Eu gostaria de ler desde o verso 1 até o verso 10. Efésios capítulo 2, verso 1 até o verso 10. Hoje nós estamos olhando para a reforma protestante do século XVI. Dia 31 de outubro é o nosso dia, 31 de outubro de 1517. São 504 anos que nós estamos agradecendo a Deus. Vamos ver esse texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida,
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Que Deus assim nos abençoe nesta tarde, nessa gratidão ao Senhor, pela história da reforma do século XVI.
Ó Pai grandioso, nós te agradecemos por este momento tão especial e nos colocar diante do Senhor, suplicando a Tua bênção, o Teu cuidado e a Tua direção para nós. Fala ao nosso coração nesta hora, fala às nossas vidas nesta hora. Quando nós olhamos para a reforma protestante do século XVI e ao mesmo tempo olhamos para os nossos dias, que nós pudéssemos, ó Pai, fazer as comparações e entendermos aquilo que desafia-nos a cada dia. Nos ensina, ó Pai, a sermos fiéis, herdeiros da reforma, e em nome do Teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Meus amados, eu gostaria de começar como introdução no nosso texto desta tarde, falando da reforma protestante. O nosso tema está baseado no verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Criado por Deus para as boas obras. Eu gostaria, no final da mensagem desta tarde, trazer para os irmãos 4 ênfases que, de fato, a reforma protestante do século XVI traz para nós, para que nós pudéssemos olhar o mundo na perspectiva daqueles dias, na perspectiva dos nossos dias, e pudéssemos reafirmar que nós estamos andando nessas obras que Deus, pela sua graça, já preparou para que andássemos nelas, em Cristo Jesus. Eu gostaria de solicitar e pedir aos meus queridos irmãos que, depois do tempo que lhes têm, que em algum momento da sua vida pudesse olhar um livro que foi editado pela nossa editora, a Casa Editora Presbiteriana. É um livro de John Piper, e ele apresenta esse livro sobre o teatro de Deus. Ele faz uma análise, uma redescoberta de Calvino, juntamente com outros autores, mostrando a importância de João Calvino para os nossos dias. E eu gostaria de pedir que cada um pudesse depois ler este livro e gastar um pouco de tempo, é uma leitura rápida, passageira, um livro pequeno, não muito grande, que irá orientá-lo nessa redescoberta que nós precisamos ter nos nossos dias, da importância do nosso reformador, João Calvino, que está presente na reforma. É bom lembrar que João Calvino estava com 8 anos somente quando Lutero afixou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg. Foi 1517, no dia 31 de outubro, e João Calvino nasceu em 10 de julho de 1509. Então ele só tinha 8 anos de idade quando a reforma defragou-se. Mais tarde ele veio a ter contato com os estudos dos reformados, que começaram a se espalhar por toda a Europa, e Deus, pela sua graça, o chama para esse ministério. E ele chega a primeira vez em Genebra em 1541, quando ele defronta-se com Genebra e depois é expulso de Genebra, voltando anos depois, 3 anos depois. Isto é, em 1938, Calvino chega em Genebra, e em 1941 ele retorna a Genebra 3 anos depois. Mas o que me chama a atenção é que a reforma começa em 1517. Mas as indagações a respeito da reforma só acontecem no século seguinte, no século XVII, que é chamado o século das grandes confissões, onde nós temos as grandes confissões, foram todas apresentadas na igreja no século XVII. Nós não temos nenhuma confissão grande e que nós adotamos até os nossos dias de hoje, do século XVI. Nós vamos encontrar que o Sínodo de Dort, em 1618, nós vamos encontrar em 1648, 47, 48, a Confissão de Fé de Westminster, que marca até hoje a vida da Igreja Presbiteriana como uma exposição daquilo que nós cremos. Ou nós temos não só a Confissão de Fé, que não sofreu nenhuma variação, nós a temos como ela fora editada em 1648, e 49 e 47, foi o período ali
dela e dos catecismos até os nossos dias de hoje, sem nenhum acréscimo ou também decréscimo. A história tem preservada intacta e nós assim a cremos. Mas é bom lembrar também que 100 anos após a Reforma Protestante, acontece esse movimento que vai dar para nós todas essas confissões. E eu gostaria que o nosso querido irmão pudesse depois ler essas confissões. Vocês vão encontrar todas essas confissões em 2 Bíblias que foram editadas pela nossa Casa Editora Presbiteriana. Uma, a Bíblia de Genebra, Estudos de Genebra, e outra, a Bíblia de Herança Reformada. Eu aconselho a cada um dos meus queridos e amados irmãos que, se puderem, adquirem essas Bíblias e comecem a ler as confissões. Lá você vai encontrar cada uma dessas confissões que foram produzidas no século XVII para instrução da Igreja e para nortear a vida da Igreja a partir daí. Mas por que a reforma? O ponto central da reforma é o pecado. A questão séria do mundo é a agonia do pecado. Como eu posso me livrar do pecado? Como eu posso descobrir que eu sou perdoado por causa do meu pecado? Esse é o ponto central. Lutero, observando essa situação, e ele que era um estudioso do Novo Testamento e também um estudioso do Velho Testamento, afirma-se que Lutero teve a peculiaridade de decorar praticamente todos os salmos, ele sabia os salmos de cor, ele conhecia os salmos, ele dava estudos comparativos dos salmos com outros livros do Novo Testamento, e diante de todo o quadro, Lutero, quando ele começou a observar que a igreja dos seus dias, a igreja conhecida nos seus dias, afirmava que o pecado poderia ser resolvido pela compra de uma indulgência. O ser humano poderia comprar o perdão. Poderia comprar o perdão para os seus pecados, não só para os seus. O desejo de angariar recursos para enriquecer cada vez mais e construir rapidamente a Capela Sixtina. O vendedor de indulgência chegava a dizer: você pode comprar o perdão pelos seus pecados, passados, presentes e futuro, mas ao mesmo tempo você pode comprar perdão para os seus antepassados. Você pode conseguir perdão para aqueles que já estão no purgatório, para que eles possam dar um pulo. E afirmava-se o vendedor que no instante que a moeda caísse no cofre do vendedor, a alma dava um salto no purgatório. A crença era popular. O povo era enganado. Como nos nossos dias hoje também, o povo continua sendo enganado com a venda de bênçãos. À medida que você entrega, você vai receber mais bênçãos. Parece que o Deus que abençoa, o Deus que nós cremos, é o Deus movido pelos recursos, e o homem coloca os recursos diante de Deus e ele é abençoado. Quanto mais você dá, mais você recebe. E nós não podemos aceitar esse tipo de pregação dos nossos dias. A questão do pecado, Lutero então levanta-se e apresenta-se a 95 teses, dizendo que o justo viverá pela fé, isto é, a graça de Deus. Cristo pagou o preço do nosso pecado e Ele nos resgata. Ali está o ponto central. Lutero não aprofundou muito grande nos seus estudos dessa questão como Calvino fez. Calvino veio anos mais tarde, depois de Lutero, muito jovem, mas logo começou a publicar e publicou a primeira versão das suas Institutas, ainda bastante jovem, para que todos pudessem conhecer. Em 1536, Calvino anuncia a primeira versão das Institutas. E Calvino redescobre a tese de Agostinho, redescobre a tese que o pecado, de fato, nós nascemos em pecado e a corrupção total do homem. E o homem é totalmente pecador. E só há uma solução para a questão do pecado: a morte expiatória de Cristo Jesus por nós. E é em Cristo Jesus é que nós encontramos a salvação. E agora, a partir daí, a reforma começa a tomar formas.
começa a tomar sentido. Calvino é levado para Genebra, inicialmente por um chamado de Farel. É colocado na cidade de Genebra em 1938. Depois é expulso de Genebra em 1941. Casa-se em 1541. E vem a falecer em 1564. 55 anos somente de idade. Muito jovem. Mas Deus deu a Calvino toda a instrução, toda a visão. E ele, a partir daí, ele começa a mostrar nas suas teses reformadas a liberdade que nós temos de estudo das Escrituras Sagradas. Nós podemos dizer que a doutrina calvinista ela está calcada em 2 pontos: o livre exame das Escrituras e a glória de Deus. É nas Escrituras que eu encontro a realidade do homem. É nas Escrituras que eu descubro o querer de Deus para as nossas vidas. É nas Escrituras que eu descubro a vontade de Deus dia a dia para cada um de nós. É nas Escrituras que eu descubro que eu sou pecador, estou morto e eu preciso da graça exclusiva de Deus. E eu vou compreender que eu sou um eleito de Deus, e como eleito de Deus eu posso ser salvo, não por méritos meus, mas méritos de Cristo dados por mim. E é Cristo que me põe na melhor posição, mas tudo para a glória única de Deus. Não é para a glória do homem. O homem é passageiro. A doutrina calvinista não centraliza no homem, mesmo trazendo o homem agora, de fato, para o palco principal. A doutrina calvinista coloca Deus como o Senhor da história, como aquele que de fato deve ser cultuado e adorado por todos nós, mas chama o homem para o palco da história, para que o homem descubra a sua pequenez e a sua nulidade, e só possa descobrir o sentido maior da sua vida quando ele passa a glorificar a Deus. É na glória de Deus que nós encontramos a nossa realização. O livre estudo das Escrituras e a glória de Deus continua até os nossos dias de hoje sendo os 2 pilares principais para nós. Todas as demais doutrinas vieram, todo o sistema doutrinário foi estabelecido. 100 anos depois de Calvino, ou da Reforma, é que nós temos o Sino de Dort, que dá para nós os pontos principais. Em 1648, nós temos a Confissão de Westminster e os nossos catecismos, que vai dar a posição doutrinária que nós adotamos até os nossos dias de hoje. Mas o pilar principal, a base de tudo, é a compreensão, a liberdade que nós temos de examinar, de estudar as Escrituras Sagradas e fazer das nossas vidas a glória refletida do nosso Deus. Nós não existimos para nós existimos para Deus. O nosso papel histórico não é ser simplesmente aquele que reflita aquilo que Deus fez, mas aquele que reflita na sua vida o que Deus quer que nós sejamos. Por isso que Calvino cria na vocação. Todos nós somos chamados por Deus com vocação. E todos nós exercemos o trabalho que nós exercemos, não importa qual trabalho que nós exercemos, mas cada um exerce o seu trabalho como uma vocação dada por Deus, para glorificá-lo aonde Deus quer que nós estejamos. Há uma história muito engraçada da Reforma do século XVI, que também refletiu a tese de Lutero, que Lutero encontrou um dos sapateiros que fazia sapatos na sua época, e ele, conhecendo agora a pessoa de Lutero, disse: e agora? Eu agora sou reformado, o que eu vou fazer? E Lutero deu um sorriso para ele e disse: faça melhores sapatos, porque agora os seus sapatos é para a glória de Deus. Não é simplesmente você mudar radicalmente, se liçona de melhor qualidade, é para a glória de Deus. É isso que mexe conosco. Nosso trabalho, não importa se seja grande ou pequeno aos olhos dos homens, ele é para a glória do nosso Deus, para o louvor e honra, para que de fato nós possamos expressar aquilo que Deus preparou para que eu e você pudéssemos andar.
Mas eu gostaria de chamar a atenção para 4 pontos centrais da reforma, que creio que hoje nós estamos passando uma fase que nós precisamos relembrar esses 4 pontos. 4 tributos da reforma para nós. O primeiro tributo da reforma para nós, eu gostaria de deixar nesta hora para cada um dos meus queridos irmãos, é a liberdade de comércio, a livre concorrência. A reforma mudou o mundo daquela época. Quando ela mudou o centro da vocação do homem, o homem agora tinha oportunidade de desenvolver. Ele não nasce servo para ser servo de um senhor feudal. Ele nasce com possibilidade de crescer e desenvolver na sua vida. Essa é a tese reformada. Alguns acusam que a reforma é a mãe e o pai de um capitalismo. Não, a reforma não é a mãe nem o pai de um capitalismo doentio, exagerado, destruidor. Mas a reforma é a mãe e o pai de uma liberdade em que nós podemos crescer, desenvolver para a graça de Deus. Por isso, todos os países que adotaram o sistema reformado, que adotaram as doutrinas reformados, que compreenderam a essência da reforma, foram os países que mais desenvolveram pós-reforma. A reforma marcou o mundo. Ela mudou a história do mundo. A reforma trouxe ao homem esse desejo dele ser inquieto, o desejo de crescer, desenvolver. Eu posso cursar, eu posso estudar, eu posso desenvolver minha vida, eu posso estar em lugares melhores, eu posso descobrir sonhos que muitas vezes eu não conheço. Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. E eu tinha a obrigação para aquilo que Deus preparou para mim. Por isso nós vamos encontrar muitos queridos nossos, médicos missionários, enfermeiros missionários, empresários missionários. Não importa o que você faça, faça de onde você está o melhor para servir a Cristo Jesus de acordo com a vontade soberana do Senhor. Quando o Espírito reformado chegou no Brasil, Chamberlain encarnou esse Espírito no Brasil através do seu projeto de estabelecer o Mackenzie. Ele sentiu que o Mackenzie seria o grande propulsor de uma nova geração. E é isso que nós desejamos. Nós trabalhamos, nós cremos que todos nós temos vocações. E nós precisamos usar essas vocações que nós possuímos, andar nessas obras que Deus preparou para nós, para que eu e você possamos dar o de melhor que nós temos a Cristo Jesus, o nosso Senhor, aonde Ele nos colocar. Não importa, mas importa sim o que eu faço de acordo com a glória de Deus. A visão estagnada, doentia, estática da Igreja Católica seja gerada por uma visão de desenvolvimento, de movimento, sair do comodismo, sair da realidade. Uma visão em que destrói os parâmetros de um socialismo destruidor, mas dá ao homem a condição de cumprir o seu ministério. E lembrar que a tese de João Calvino sempre foi a mesma: trabalhe muito, ganhe muito. Aí o irmão vai dizer: pastor, está ótimo, para aí. Aí Calvino colocou a terceira coisa: gaste muito a favor dos outros. Nós só podemos melhorar a condição do ser humano quando de fato nós encarnarmos este ideal reformado. E nós somos herdeiros de uma reforma. Nós não podemos passar nossa vida toda pensando que nós não temos obrigação para com os outros. Nós temos que ter esta visão ampla, colocada nas nossas vidas, prontas diante de nós. As obras estão aí, nós fomos resgatados do nosso pecado em Cristo Jesus, mas não para dizermos: Senhor, eu te
glorifico porque agora eu estou salvo. Não, meu querido, Senhor, eu te glorifico porque eu vou trabalhar para servir ao meu próximo como o Senhor quer que sirva, para a glória do Senhor e para o louvor do Senhor. Mas há uma segunda consequência que eu gostaria de colocar para os irmãos. Na tese de Calvino, uma outra ideia central é a ideia da representatividade. A democracia no seu mais amplo momento histórico. Nós muitas vezes temos perdido isso, meus queridos. Quando você faz uma análise da Bíblia, você vai encontrar esses princípios muito bem estabelecidos. E João Calvino levantou esse princípio da representatividade, e os irmãos depois podem procurar nos comentários de Calvino, quando se olha Deuteronômio capítulo 1, quando o livro de Deuteronômio está dizendo que Moisés achou que a sua tarefa era muito grande. E ele foi aconselhado pelo seu sogro para encontrar pessoas que pudessem de fato ajudá-lo no desempenho da tarefa de cuidar do povo. E se os irmãos olharem os versos 14 e 15, e podem olhar antes também, a partir do verso 13, tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponha por vossas cabeças. Então me respondesse e dissestes, é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomai, pois, os cabeças de vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeças sobre vós. Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, e oficiais segundo as vossas tribos. A ideia central que Calvino levanta nesse texto é que o povo, as tribos, puderam escolher quem iria de fato representar a tribo. Quem ia representar a tribo de Judá? Quem ia representar a tribo de Isacar? Quem seriam as pessoas que de fato estariam ali representando? E quando nós olhamos a escolha dos discípulos de Jesus, quando faltou um discípulo para completar o colégio apostólico, novamente foi uma escolha, com essa sorte. Judas morreu, nos traiu. Quando nós olhamos um pouco mais na frente, quando a igreja começa a nascer, precisa escolher os novos diáconos, entre todos aqueles irmãos, pessoas fiéis, levanta as qualidades, mas vamos escolher as pessoas, não só pelas qualidades. E a igreja então escolhe o princípio da representatividade. Nós temos perdido isso, meus amados. Nós temos esquecido disso, que nós somos representados, e na igreja presbiteriana é uma das igrejas mais representativas que nós temos. Nossos presbíteros representam no conselho, nossos diáconos representam no serviço da igreja. Muitas vezes as igrejas têm a liberdade de escolher seus pastores e vão dirigir juntamente com os demais presbíteros o ministério da igreja para a glória de Deus. São princípios que a reforma trouxe para nós. Nós não temos um governo em que o todo governa o todo. Nós temos um governo em que o todo governa a partir dos escolhidos pelo todo. Esse é o mesmo princípio que das democracias mais puras possuem. É pena que no decorrer dos anos as democracias têm perdido essa visão. Tem deixado que a politicagem domine as coisas. E tem deixado que muitas vezes na própria igreja também comecem a surgir grupos políticos. E que destrua os nossos pensamentos. E deixamos de observar os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. O princípio da representatividade, que é tão caro a nós. Por isso a reforma continua existindo até os nossos dias de hoje. Eu muitas vezes faço uma pergunta para mim e procuro respondê-la eu mesmo. Por que a reforma foi entrando nos países e foi dominando os países? Porque a reforma faz com que o povo possa ter voz. E você só tem voz quando de fato você tem liberdade de escolha para a glória de Deus. Deus nos fez iguais. As qualidades para ser presbítero, as qualidades para ser membros, são todas qualidades que nos levam a reconhecermos que nós somos pecadores remidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
e membros em plena comunhão com as nossas igrejas. Esses dias eu estava olhando um movimento que tem surgido no Brasil, e eu me preocupei um pouco com esse movimento. E esse movimento surgiu em alguns lugares, dizendo que está fazendo um abaixo-assinado para entrar no próprio Supremo Conselho da Igreja, para que a Igreja mude a sua ideia de representatividade. Nós tenhamos mulheres representando a Igreja como presbíteras, como diaconisas, como pastoras, nos seus respectivos ministérios. E me perguntaram, diante desse fato, pastor, então o Supremo Conselho em 2022 pode mudar toda a história? Eu disse, não. O nosso problema não é uma questão simplesmente de uma autoridade advinda de um posicionamento sociológico. Nós discutimos a questão de governo à luz das Escrituras Sagradas. Nosso governo é escriturístico. E nós não encontramos base nas Escrituras Sagradas. O livre exame das Escrituras é que não nos permite abrirmos espaço. Não há uma igreja que tenha a mulher em melhor conta do que a igreja presbiteriana. Eu quero dizer isso para minhas irmãs, de alma lavada, de coração lavado. Não há uma igreja que trata melhor as irmãs do que nós, presbiterianos. Porque para nós, a coroa, de fato, de toda a família está na esposa. E ela, de fato, ela dirige, orienta, ela cuida do lar e forma os novos no decorrer da história. Eu não posso esquecer das instruções que eu recebi aos pés da minha mãe. E aquela mulher simples, sem instrução, sem cultura, mas todos os dias, 9 horas da manhã, ela estava no seu quarto de joelhos orando pela família. E eu não posso esquecer disso. Quantas vezes segurando as nossas mãos, dizendo, meu filho, abra a Bíblia, leia a Bíblia, entenda o que Deus quer para a sua vida. Então os nossos lares são formados assim. Nossos lares são formados com extremo respeito para com as mulheres. A igreja presbiteriana abomina qualquer tipo de assédio. Não é só assédio moral, é assédio físico. Qualquer tipo de assédio nós abominamos. A igreja presbiteriana abomina qualquer tentativa de feminicídio. Que para nós a mulher é igual dos nossos lares. É a rainha das nossas casas. É a beleza do nosso lar. E eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja. É isso que a palavra me ensina. E não há nenhuma coisa melhor para a mulher do que ser amada como Cristo amou a sua igreja. Se for preciso, eu preciso ter disposição para morrer pela minha esposa e dar minha vida por ela. Foi assim que Cristo fez pela igreja. A reforma traz isso para nós. A centralidade da glória de Deus, a pessoa de Deus, os ensinos das Escrituras. E eu tenho de sentar com a minha esposa e ver nela cada dia a pessoa de Cristo Jesus, o meu Senhor e meu Salvador. Então os nossos movimentos, meus queridos, não são movimentos sociológicos, mas são movimentos escriturísticos. E nós precisamos ter coragem de dizer isso para o mundo em que nós vivemos. Um terceiro tributo: a liberdade para ler e escrever. A reforma fez com que todos nós pudéssemos descobrir que eu só poderia ter a Bíblia se eu pudesse lê-la. E não é ter a Bíblia acorrentada da igreja, não é eu ter o pastor falando para mim, não, é eu ter liberdade de chegar na minha casa, folhear as Escrituras, ler as Escrituras, conhecer as Escrituras. Eu não cheguei a conhecer meu avô, nenhum dos meus avós, mas eu pude ouvir meu pai falando do meu avô paterno, um homem que teve a oportunidade de conhecer a Bíblia. Era ferreiro, uma profissão muito simples no interior de Minas Gerais. Mas era um homem que teve a oportunidade de conhecer a Cristo através dos missionários.
que passaram por lá e pregaram o evangelho para ele. E no domingo ele fazia uma coisa muito interessante, ele abria a ferraria dele, todo domingo. A ferraria era toda limpa, arrumada. Ele morava num vilarejo, nem cidade era, e nem vila poderia se chamar, era um vilarejo mesmo. E ele abria a sua ferraria na única rua que tinha, o vilarejo, colocava uma mesinha muito tosca, feita à mão, uma cadeira também muito tosca, ou um banco, assentava ali, punha a Bíblia aberta e passava o dia todo lendo a Bíblia e falando para as pessoas que ali paravam para perguntar ao seu Teodoro o que significava aquilo. E há anais que mostram que naquele lugar chegou a ter uma escola dominical com mais de 200 pessoas frequentando. A obra de Deus. E quando minha mãe casou-se com meu pai, a primeira visita que ela recebeu do meu avô, naquela época, a visita era muito difícil. Meus pais moravam num garimpo, e meu avô foi até aquele garimpo visitar os meus pais. Ele levou uma série de revistas da escola dominical que ele tinha ganho do missionário, entregou na mão da minha mãe e disse: aqui está para que você possa ler. O Evangelho exige que nós leiamos. Por isso Calvino fundou em 1559 a Academia de Genebra. Poucos anos antes da sua morte, 1559, ele fundou a Academia de Genebra e também entregou naquele ano as institutas totalmente prontas. Uma obra que ele havia começado bem antes e ele foi aumentando ano após ano. A liberdade. E o Mackenzie foi fundado porque os bíblias, conhecidos daquela época, precisavam ler e escrever. Muitas cidades do Brasil, muitas cidades pequenas, nesse Brasil todo nosso, abriram escolas, porque a preocupação nossa é que as pessoas precisavam ler e escrever para estudar a Bíblia Sagrada. Coube a Lutero a instituição da escola pública no mundo. E coube a Comênios, praticamente 200 anos depois de Lutero, a pedagogia mais moderna daquela época e até quase os nossos dias de hoje, sobre a instrução popular do povo. Então o mundo deve à reforma, de fato, o surgimento da oportunidade das escolas públicas. E deve à reforma também o surgimento das grandes universidades do mundo todo. Porque a reforma trouxe no seu bojo, para a glória de Deus, a liberdade que nós temos de ler, de escrever, de estudar. Do lado havia vocação, e agora Deus abria as portas para nós, pela graça de Deus. O menino do interior, sem nenhuma condição, poderia estudar, poderia crescer na vida, estudando as escolas. Precisa ter força. Por isso Miguel Torres, o grande Miguel Torres, Pedro Júlio de Andrade Ferreira, escreveu um livro sobre Miguel Torres, que a geração de hoje precisa reconhecer e ler. E eu pediria que a nossa editora reeditasse o livro de Miguel Torres, o Apóstolo de Caldas. E vocês vão encontrar nesse livro que Miguel Torres, o missionário que chegou enfermo na cidade de Caldas, perto de Poços de Caldas, foi jogado ali no final do século XIX, morto praticamente, porque não havia tratamento naquela época de tuberculose. Ele, que era um dos primeiros alunos do seminário de Simonton, veio trazido em liteira, carregado por escravos e jogado ali. Miguel Torres abriu uma escola em Campanha, no interior de Minas Gerais. E nessa escola estudou Vital Brasil, que foi o homem que fundou o Instituto Butantan aqui em São Paulo. Não há lugares, tudo é para a glória de Deus, tudo é para o louvor de Deus.
Nós não podemos cercear a liberdade de estudar e de ler das pessoas. Nós somos herdeiros da reforma. Nós não vendemos conhecimento. Nós levamos a pessoa a estudar e a ter conhecimento para a glória de Deus. E termino a mensagem desta hora dizendo: a reforma trouxe para nós uma das coisas que é mais sublime de todas elas, a liberdade para sermos felizes. A redescoberta da Bíblia mostrou que eu posso ser feliz. Em qualquer lugar que eu esteja, eu posso ser feliz. Meus amados, quando você lê a Bíblia Sagrada e você compreende a beleza de Paulo na carta aos Colossenses, na carta aos Filipenses, você vai descobrir: alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, perto está o Senhor. Mas que circunstância estava Paulo quando escreveu essa carta? Que circunstância Paulo escreveu? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele escreve ali, tanto da pobreza como da riqueza, em qualquer momento da vida eu posso ser feliz. Paulo estava no presídio, em Roma, cego, sem nenhuma condição. O Eder Hernandes, quando escreve isso nos seus sermões a respeito de Paulo, eu creio que muitos irmãos já ouviram o sermão de Hernandes. Eu não tenho essa capacidade que Hernandes tem de poetizar todas as coisas, mas o Hernandes vai longe e diz: Paulo estava quase no êxtase, naquela prisão, ouvindo as marteladas daquilo que seria mais tarde a sua própria lugar da sua própria morte. E ele pode dizer: aprendi a viver contente, porque estou em Cristo, e estou fazendo para a glória de Cristo. Você pode estar no lugar onde o mais difícil, mas você pode dizer: eu glorifico a Cristo aqui neste lugar. Uma das coisas mais lindas para o crente é aprender que em qualquer circunstância da vida há uma vocação de Deus para nós. Um amigo meu, pastor missionário, usava sempre a seguinte expressão: aquilo que for mais difícil na sua vida para fazer, faça para a glória de Deus. Ele estava dando um dia uma palestra para um grupo de mulheres, e ele perguntou às mulheres qual era o serviço mais difícil a ser feito na casa. E várias levantaram a mão, e quase grande parte levantou a mão dizendo: lavar as vasilhas pós o almoço. No interior nosso não tinha máquina de lavar, hoje nós já temos, mas naquela época não existia máquina de lavar. Aí ele brincou com as mulheres: faça isso para a glória do Senhor Jesus. Faça cantando. Você vai descobrir que é muito fácil. Mas você fazer chorando, você vai sentir o peso de lavar as coisas. A reforma nos ensinou isso. Calvino foi um dos homens mais enfermos da história. Alguns autores chegam a dizer que ele tinha mais de 40 enfermidades. Eu não sei como o corpo fraco de Calvino podia ter 40 enfermidades. Calvino foi um homem de tragédias. Quando você faz uma análise da vida dele, você descobre que ele foi um homem de muitas tragédias na sua vida. Viveu pouco tempo casado, perdeu seu filho logo após o nascimento, então não teve a oportunidade mesmo. E no Teatro de Deus eles descrevem que mesmo que a casa de Calvino tivesse outros filhos do irmão dele, de outra parte da família, mas ele mesmo não tinha filhos para se alegrar, ele que gostava de crianças. Mas uma das coisas mais bonitas na igreja presbiteriana é que as nossas igrejas são claras. Por exemplo, esse ambiente aqui destoa das nossas igrejas. O ambiente fúnebre. A igreja presbiteriana, tudo é claro. O púlpito é cada vez mais claro, o lugar que o povo está é cada vez mais claro, e a gente consegue observar pessoas entrando e saindo. Tirou aquela ideia de uma igreja triste, fúnebre, que era a igreja medieval. É a luz de Cristo raiando.
é a graça de Deus raiando, a alegria do povo glorificando a Deus, como esse coral bonito que nós temos. Que coral mais bonito! Nossa irmã Oséia tem parabéns pelo coral. Já estava com saudade de vê-la, para a glória do Senhor. E ela arranjou alguém igual a ela, bem jovem. E eu até fiquei perguntando, depois eu preciso saber o nome. Meus irmãos, nós só temos coisas boas aqui. Os nossos irmãos que louvaram a Deus, os nossos irmãos que tocaram, tudo é para a glória de Deus, e nós aqui estamos para a glória de Deus. É isso que faz de nós herdeiros da reforma. A reforma aconteceu há 504 anos. Em nenhum momento da história foi proposto outra reforma. No século XVI começou a reforma. No século XVII produziu as confissões. Deus assim permitiu. O Sino de Dort aconteceu praticamente 100 anos depois do início da reforma. A nossa confissão de fé de Westminster, praticamente 127 anos após a reforma, ou só fazer a conta, 1548 para 1517, 48 para 17, os irmãos vão comprar 131 anos depois. É alguma coisa linda, e hoje não temos mais nada. Nós não precisamos mais de confissões. A igreja não precisa se reunir para confissões. A igreja tem que se reunir para ter coragem de afirmar os tributos da reforma para nós, para a glória de Deus, para o louvor de Deus. Esses tributos que mexem conosco, do livre comércio, trabalhar muito, ganhar muito e destruir muito para aqueles que necessitam, para a glória do Senhor. Precisamos ter coragem de afirmar categoricamente a livre interpretação das Escrituras, que nos leva a entender a democracia na sua pureza, na sua representatividade, com os nossos presbíteros, com os nossos diáconos, com os nossos líderes, irmãos e irmãs chamados por Deus, entendendo que é a Escritura que dita as normas, não é a sociologia, não é a psicologia, mas que dita as normas de governo da igreja, é as Escrituras sagradas, para a glória, para a honra e louvor de Deus. Nós precisamos ter ousadia para dizer para as pessoas que nós cremos a liberdade para ler e escrever. Nosso povo precisa de lei, nosso povo precisa ter literatura em casa, nosso povo precisa gastar tempo, diminuir um pouco o tempo gasto na televisão, para que nós tenhamos mais. Se você puder, meu jovem, leia um livro por semana, vá às bibliotecas, vai no computador, tem e-books por aí. Hoje nós temos tanta coisa fácil para ler, vamos ler mais, para nós sabermos as coisas, não ficar somente ouvindo e repetindo ideias. E nós precisamos ter coragem de ser feliz. Ah, como eu sou feliz! Alguns anos atrás eu ouvi uma música evangélica de um pouco diferente da que nós temos nas nossas igrejas. É música do interior nosso, que reflete o ideal do camponês. E essa música falava sobre o anúncio que Deus ia buscar o homem mais feliz daquele vale. E muitas pessoas começavam a olhar, as pessoas que tinham certa importância, pensando, quem vai ser o mais feliz? Mas tinha um crente, homem simples, trabalhador. O homem está sempre cantando, sempre alegre, não reclamava, não questionava, vivia a sua vida. E para a surpresa de todos, aquele homem morreu naquele dia. E as pessoas começaram a descobrir que a felicidade não se encontra naquilo que nós podemos ter, mas a felicidade encontra-se naquilo que nós somos. Nós somos criatura de Deus, para a glória de Deus. Se Deus der muito para nós,
usemos o muito para a glória dele. Se Deus dê pouco para nós, usemos o pouco para a glória dele e sejamos o povo mais feliz. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.
Um dos lugares mais visitados da Alemanha é o castelo de Wartburg. Foi o lugar onde Lutero foi escondido da ira da Igreja Romana e de todos aqueles que não queriam que a palavra de Deus chegasse aos ouvidos e ao coração das pessoas. Não é fácil defender e viver a palavra de Deus. E Lutero musicou essa experiência, esse tem sido o hino da Reforma, da alegria da Reforma em cânticos, em corais, em hinos de louvor. Mas Lutero não louva o castelo onde ele se escondeu. Ele louva o Senhor, que é o seu refúgio, a sua fortaleza, o socorro presente em toda a tribulação. Vamos em pé cantar este hino que tem marcado a história da Reforma. O nosso Deus é um castelo forte, Ele é o nosso escudo. Não importa o que acontecer, a alegria e a felicidade da Reforma nos sustenta, sabendo que o Senhor está cuidando de nós em Jesus. Espada e bom escudo.
meus irmãos. Pai, nós te agradecemos por esta tarde tão gostosa, que nós podemos passar aqui juntos, louvando, glorificando e aprendendo do Senhor. Ser conosco, ó Pai, no voltar para as nossas casas, protegidos e abençoados pelo Senhor. Abençoe, ó Pai, aqueles irmãos do coral, que desde o mês de maio se prepararam para estar conosco nessa oportunidade. Que esse coral, ó Pai, continue sendo dedicado ao Senhor, cada vez mais, para a glória e honra do Teu nome. Abençoe os irmãos, ó Pai, da orquestra. Nós te louvamos por cada um desses irmãos, para que possam sentir a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia sobre eles. Os nossos músicos, ó Pai, do louvor, com toda alegria servir e louvar o Senhor juntamente conosco. Nós te louvamos por esses jovens que trouxeram para nós essa visão nova da música, e nós somos gratos ao Senhor por eles. Meus presidentes Sindo, presentes, das famílias das igrejas aqui reunidas, por aqueles que nos assistem nesta hora através da mídia eletrônica, nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de estudar as Escrituras Sagradas, de recordar a reforma, de entender a vida de homens que fizeram da história da igreja o seu papel, homens que marcaram profundamente as nossas vidas. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Cuida de nós agora, voltando para os nossos lares, voltando para as nossas casas, para que possamos, ó Pai, reafirmar cada vez mais que nós somos o povo mais feliz da terra, porque cremos em Jesus, porque vivemos com Jesus Cristo, porque glorificamos o Senhor em cada momento, em cada ação das nossas vidas. Seja sempre orientando-nos e fazendo de nós teu povo. E em nome do teu Filho Jesus é que oramos. E agora, amados, e de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ser com todo o povo de Deus, com todos os eleitos do Senhor, e com todas as famílias do Senhor aqui representadas, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Amém. Você foi abençoado hoje? Amém. Louvado e adorado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pelos 504 anos da Reforma Protestante. Eu quero me dirigir também a você que está acompanhando conosco pelas mídias sociais da Igreja Presbiteriana do Brasil, não pôde estar presente aqui no Auditório Rui Barbosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero ser bem breve aqui, falando as palavras finais. Quero, em nome dos 16 sínodos do Estado de São Paulo e dos 70 presbitérios, agradecer ao reverendo Roberto Brasileiro por estar conosco, por ter aceito o convite. Que o Senhor Deus continue abençoando a sua vida, reverendo. Queremos agradecer também ao Mackenzie, na pessoa do presidente. Peço que fique em pé, senhor presidente. Milton Flávio, presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Obrigado pelo apoio, pela presença. Quero também agradecer ao reverendo Robson, nosso chanceler. Peço que ele fique em pé também. Atrás de mim aqui não vive o Robson. O nosso reitor, presbítero Marco Túlio, Deus abençoe a sua vida. E queremos agradecer também aos presentes sínodos que estão aqui. Peço que fiquem em pé, por favor. Os presentes não poderei apresentar a todos, mas que o Senhor Deus abençoe a vida dos amados irmãos. Podem assentar. Agradecemos também à PECOM pela parceria do trabalho,
na pessoa do presidente, reverendo Roster, a toda a equipe aqui do Mackenzie, né, que esteve nos apoiando, nosso muito obrigado. E o nosso coral intersinodal, será que nós podemos, uma salva de palmas para esse coral maravilhoso? Podemos? Fiquem em pé, por favor, dona Zéia. Aí, Deus abençoe, o coral todo, Deus abençoe a vida de vocês. Nossa camerada, nossos músicos também, uma salva de palmas para os nossos músicos também. Também agradeço a nossa equipe lá do Butantã, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, meus irmãos, pelo empenho, por estarem conosco, trabalhando no que nós ouvimos essa noite, né, da Reforma Protestante, o grande legado, a glória de Deus, né, o legado que nós temos como presbiterianos, a glória pertence tão somente ao nosso Deus e Senhor. Dona Zéia, cadê a Tânia? Jane, por favor. Fique em pé. Uma salva de palmas para a Jane também, que é a imagem semelhante da nossa irmã. Meus irmãos, Deus abençoe. Vocês foram um bênção nessa noite. Amém. Agradecemos aos voluntários também que estiveram conosco aqui, na pessoa do Reverendo Ademir, cuidando dessa parte da diaconia aqui do culto. E quero fazer 2 convites para vocês finais, encerrando aqui a minha palavra. Do dia 18 ao dia 20, nós teremos o 4º Congresso de Liderança. Vocês foram bênçãos nas nossas vidas, que Deus continue abençoando esse ministério maravilhoso, da música, do louvor, que Deus continue abençoando a vida de vocês.